Olá, bom dia, paz de Cristo a todos. Estamos de volta com mais um café espiritual. Esse é mais um dia que o nosso Deus fez. Alegremos-nos nele. O texto base da Escritura Sagrada de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, verso de número 40. Diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E o tema da nossa reflexão bíblica é: lance fora o medo. O mar estava agitado e os discípulos de Cristo entraram em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia ser inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus num tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. E então perguntou aos discípulos: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, o qual mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e o medo nos assalta, mas se fixarmos os olhos em Jesus, podemos ter fé e lançarmos fora o medo. Portanto, não tenha medo, mas tenha fé. Vamos orar? Pai, te damos graça por nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Meu Deus, que não venhamos ser tímidos na nossa fé, que possamos ter ousadia do Espírito, que possamos, em meio às turbulências, em meio às maiores dificuldades, aquelas que parecem que tiram o chão dos nossos pés, que venhamos continuar confiantes, crendo que aquele que está do nosso lado nos prometeu que não nos deixaria, estaria conosco até a consumação do século. Pai, o Senhor é aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, é aquele que renova o nosso ânimo em meio à dificuldade, em meio às experiências vividas aqui nessa terra. Oh Pai, Tu estás conosco todo o tempo, renova o nosso ânimo, que a nossa fé possa ser despertada de tal maneira que possamos, meu Deus, mudar a realidade, que possamos, através da fé, transportar os montes, como diz a Tua palavra. Então, nesse dia de hoje, nós declaramos um novo tempo, um tempo, meu Deus, de alegria, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de refrigério. Meu Pai, que a fé possa explodir dentro de nós, Pai. Que ao olharmos para Ti, ao fixarmos os olhos em Ti, meu Pai, o nosso coração possa ser incendiado de uma fé, de uma confiança plena, absoluta no Teu caráter, que o Senhor jamais falhou, que mesmo que nós venhamos errar com o Senhor, que erramos sempre, o Senhor permanece fiel, o Senhor é inabalável, meu Pai. Nada pode abalar o Senhor. Que a nossa fé seja também inabalável. Em Cristo nós oramos, em Cristo nós agradecemos, porque dele
é o sim e o amém, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.